Queria te convidar a você a abrir a sua Bíblia em Atos 1, capítulo 1, no versículo 8. Obrigado, querido. Atos 1. Atos 1, capítulo 1, versículo 8. O irmão do teclado pode vir aqui, me ajudar aqui no teclado? Fazer um fundo aqui para mim, por favor. Atos 1, capítulo 1, versículo 8. Você pode se colocar de pé em referência à palavra de Deus, queridos, apenas um versículo. A palavra de Deus diz assim: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Podeis assentar, queridos. Queridos, antes de nós entrarmos na mensagem, eu queria fazer duas perguntas à igreja. Quantos aqui têm um chamado missionário? Levanta a mão. Alguém aqui tem um chamado missionário? Amém, amém. Nós vimos aqui umas 4 pessoas levantaram a mão, amém. Temos um chamado missionário. Quantos aqui são filhos de Deus? Levanta a mão assim, bem bonito. Amém. Olha quantos filhos de Deus nós temos aqui nesta noite. Mas, querido, eu quero falar algo para você agora que talvez você não vai se agradar muito, mas eu preciso te alertar sobre isso. A palavra de Deus, lá em Mateus 28, como já foi lido aqui, o Senhor Jesus, ele dá uma ordem. E essa ordem não ficou presa a 12 discípulos lá atrás, há séculos atrás. Essa ordem, ela é estendida à igreja. E qual a ordem? De ir e pregar o evangelho. De ir e fazer discípulos. E eu fiz uma pergunta: quantos têm o chamado missionário? Alguns levantaram a mão. Quantos são filhos de Deus? Todos levantaram as mãos. Querido, então eu quero dizer para você, não tem como você ser filho e não ser um missionário. Porque o chamado é para a igreja. Porque às vezes nós entendemos que ser missionário é você sair do seu país de origem e ir para outro país. Mas não. Você é um missionário aonde você está. Na sua casa, é o primeiro e o maior campo missionário que existe. Quantos de vocês estão aqui sentados cultuando ao Senhor, mas seu marido está longe do Senhor, a sua esposa está longe do Senhor, os seus filhos estão longe do Senhor? Dentro da sua casa é o maior campo missionário. Então, se eu sou filho, eu tenho um chamado. Se eu sou filho, eu tenho uma ordem. Qual é essa ordem? De ir e pregar o evangelho. Não é só para aquele que tem título de missionário, não é só para aquele que tem título de pastor, de evangelista, não. A ordem é para a igreja. Então, querido, se eu sou filho, eu tenho um chamado. Mas o que o Senhor quer nesta noite? Que eu me coloque à disposição do chamado dele. Porque o Senhor, ele dá uma ordem à igreja. Quando Deus fala para Isaías: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Isaías é tocado pelo Senhor, ele entende o chamado do Senhor, mas se Isaías se colocasse no canto e não se colocasse à disposição do Senhor, o Senhor não ia usar Isaías, porque o Senhor, ele trabalha naquilo que nós damos liberdade a ele. Mas quando Isaías entende a importância do chamado, Isaías fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Querido, o que Deus quer nesta noite são corações dispostos. O que Deus quer nesta noite, pessoas que se coloquem à disposição do Senhor. E isso não importa a sua idade. O Senhor, nesta noite, ele chama crianças, ele chama adolescentes, ele chama jovens, ele chama anciões, porque o Senhor, ele vai te usar, querido. Mas o que o Senhor quer? Um coração disposto. Então, Atos 1, ele vai dizer, quando o Senhor, ele fala lá em Atos 1, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Isso são palavras ditas pelo Senhor Jesus
depois da sua ressurreição. O que é que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que quando Jesus morre, às vezes nós, quando nós somos crianças, nós imaginamos isso, que Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Jesus foi logo para o céu. Mas não. Atos 1 vai dizer lá no versículo 4 que depois da ressurreição de Jesus, que Jesus ressuscita, Jesus ainda fica 40 dias na terra. Ele fica compartilhando da sua obra, do seu amor com os discípulos. Ele se assenta com os discípulos, ele continua ensinando. E Atos 1, no versículo 4, vai dizer: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual a ele disse. O que o Senhor Jesus está dizendo? O Senhor Jesus aparece para os discípulos e fala para os discípulos: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, até que do alto vocês recebam a promessa que foi liberada para vocês. E que promessa é essa? A promessa que já foi liberada desde o Antigo Testamento, em Joel 2:28, quando o Senhor fala assim: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Tinha uma promessa sobre aqueles discípulos, tinha uma promessa sobre o povo de Deus, a descida do Espírito Santo. Mas só que eles precisavam permanecer, eles precisavam ficar em Jerusalém, eles precisavam obedecer o Senhor. E permanecer, querido, quando eles permanecem, eles não permanecem de qualquer jeito. Eles não ficam sentados esperando a promessa acontecer. Eles eram unânimes em oração, eles eram unânimes na comunhão, eles eram unânimes no partir do pão. Eles tinham tudo em comum ali, eles estavam ali esperando receber a promessa do Pai. E os discípulos, indagam Jesus e falam assim: Senhor, quando que o templo, os muros, os templos de Israel serão restaurados? Jesus diz para ele: isso não compete a vocês. Esse mistério do Pai não compete a vocês. Não se preocupa com isso. O que Jesus está querendo dizer com isso? Às vezes nós temos perdido tempo com coisas que não cabem a nós, e sim ao Senhor. Jesus fala para os discípulos: isso não é, vamos dizer assim na nossa linguagem de hoje, isso daí não é responsabilidade de vocês. Mas vocês vão receber o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser as minhas testemunhas. Hoje nós somos essas testemunhas vivas do Senhor, amém? Hoje nós somos essas testemunhas vivas. Por quê, missionário? Porque pelos olhos da fé, nós vimos o nosso Senhor Jesus passando pela via dolorosa. Pelos olhos da fé, nós vimos o nosso Senhor Jesus sendo levado ao madeiro. Pelos olhos da fé, nós vimos o nosso Senhor Jesus sendo crucificado. Pelos olhos da fé, nós vimos o nosso Senhor Jesus sendo zombado naquela cruz. Pelos olhos da fé, nós vimos o Senhor crucificado ali, recebendo uma coroa de espinho, olhando para o alto e dizendo: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pelos olhos da fé, nós vimos o nosso Senhor Jesus morrer naquela cruz. Pelos olhos da fé, nós vimos o nosso Senhor Jesus sendo sepultado no sepulcro. Mas pelos olhos da fé também nós vimos ao terceiro dia a pedra rolando e Jesus ressuscitando, e Ele está aqui nesta noite. Então nós somos essas testemunhas vivas. Nós precisamos anunciar esse evangelho a tempo e a fora de tempo. E quando Jesus diz: olha, vocês vão ser as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém. Quando Jesus fala: vocês vão ser em Jerusalém. Por que em Jerusalém? Porque Jerusalém era o lugar onde os discípulos estavam. Então a missão, ela precisava começar de dentro para fora. Ali eles teriam que anunciar o evangelho. Então, querido, o que eu quero dizer para a amada igreja:
São Gonçalo precisa conhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. A Jerusalém de vocês é aqui. Tem que começar aqui em São Gonçalo. Temos que começar aqui nesse bairro, para que pessoas venham conhecer Jesus como Salvador. E daqui, quando você começa a obra missionária aqui, o Senhor vai escolher alguns que vão para a Judéia, que vão para Samaria e que vão para os confins da terra. Porque quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, é Ele que nos usa, é Ele que nos leva às nações, porque a obra é dEle, é tudo por Ele. Mas nesta noite o Senhor, Ele quer corações dispostos, corações que se colocam à disposição do Senhor e diz: Senhor, eis-me aqui. E o Senhor, Ele vai dizer: e você vai receber o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quantos aqui já receberam o Espírito Santo, querido? Então, no nome do Senhor Jesus, nós temos poder. No nome do Senhor Jesus, nós recebemos poder. Toda a autoridade nos foi dada no nome do Senhor Jesus. Não adianta nada no nosso nome. Não adianta nada você enfrentar Satanás no teu nome, porque você vai ser envergonhado. Não adianta nada você profetizar cura no teu nome, porque a cura não vai acontecer. Mas quando você usa da autoridade que está sobre a tua vida, a autoridade que está no nome do Senhor Jesus, quando você profetiza o nome do Senhor Jesus, milagres acontecem, o inferno estremece por causa do nome que está acima de todos os nomes, o nome do Senhor Jesus. Então toda a autoridade Ele nos dá no nome dEle. No nome dEle. Muitas das vezes as pessoas perguntam assim: quantas pessoas são curadas no hospital? Eu falo assim: querido, a cura não pertence a mim. O Senhor, Ele ministrou no meu coração. Muitas das vezes, nas minhas redes sociais, eu tenho um monte de mensagem: se eu tivesse ali, eu curava todo mundo. Eu nem respondo. Sabe por quê, querido? A cura não me pertence, a cura pertence ao Senhor. E quando nós entramos ali naquele hospital, a gente entra para profetizar vida. Mas uma palavra maldita que pode sair dos meus lábios, eu posso matar uma família, eu posso destruir os sonhos de uma família. A cura não pertence a nós, a cura pertence ao Senhor. E se o Senhor quiser curar, Ele vai curar independentemente do que eu faça. O Senhor, Ele vai curar. Porque é dEle, o poder é dEle, a glória é dEle. Então nós precisamos ter muito cuidado nos hospitais para falar sobre essas questões. E Deus tem nos levado às nações. Porque um dia nós ouvimos a voz do Senhor, há 20 anos atrás. E eu falei para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E o Senhor tem nos levado às nações. Tem sido fácil? Não tem sido fácil, querido. A palavra de Deus diz: se você quer seguir a mim mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Queridos, é muitas provações que nós encontramos no caminho. Se você perguntar: é fácil, missionário? Não é fácil. Eu digo para você: não é fácil. Sabe o que me impulsiona a continuar essa obra, a fazer essa obra? Sabe o que me impulsiona todos os dias? Sabe o que é? A convicção do chamado que eu tenho em Cristo Jesus. É isso que me impulsiona todos os dias, todas as semanas, em fazer essa obra, abrir mão do meu conforto na minha casa, abrir mão do meu convívio em família. Um mês lá em Moçambique, hoje a saudade não dói tanto, porque hoje nós temos chamada de vídeo, então a gente se fala, a gente se vê todos os dias. Mas quando eu fui lá no início, não tinha nada disso. E como que era sofredor, a saudade, como que doía. Mas por amor ao Senhor, a palavra de Deus diz: aquele que não deixa pai e mãe por amor a mim, não é digno de mim. Então a gente abre mão de tudo, a gente passa pelo processo, por amor ao Evangelho, por amor ao Senhor e por amor a vidas.
E nós, quando nos colocamos à disposição do Senhor, o que é que nós precisamos estar disposto, querido? É passar pelo processo. E o processo, ele não vai ser fácil. O processo, ele é difícil. Há mais de 2 anos e meio, quase 3 anos atrás, eu no auge do ministério, com a agenda lotada, no mês de outubro, fazendo um Palhaço Alegria, correndo para lá, correndo para cá, e me sentindo muito cansado, muito cansado. E só que eu imaginava assim, não, esse cansaço é da agenda que eu estou tendo. E comecei a fazer uma dieta doida lá e comecei a emagrecer. E eu falei assim, gente, mas eu estou emagrecendo muito rápido. Eu emagrecia de uma semana para outra, eu emagrecia assim muito rápido. E eu achei que estava muito estranho isso. E um cansaço muito grande. E no mês de novembro, eu comecei a sentir uma dor no peito. E todo mundo falando, é gases, é gases. Tomei não sei quantas caixas de Luftal. Só que aquela dor, ela aliviava. Ela aliviava, mas ela não passava. Quando chegou no mês de novembro, no meio do mês, eu tive uma crise muito forte que eu fui parar no hospital. Falei para minha esposa, vamos para o hospital que eu não estou aguentando de dor, era uma dor. Começava aqui, ela rodava pelo corpo todo. E há mais de 2 anos e meio, eu recebo um diagnóstico, a gente recebe um diagnóstico que o nosso chão se abre. O médico fala, é leucemia. Você está com leucemia. E diante daquele diagnóstico, eu sozinho naquele consultório, o meu chão se abriu. O meu chão se abre. E quando eu chego na minha casa, eu não falo imediatamente para minha esposa. Eu fiquei 1 semana sem falar com a minha esposa sobre o diagnóstico. E toda noite eu chorando, sozinho, sofrendo sozinho, porque eu queria uma forma de amenizar a dor. Mas só que Deus ele é tão maravilhoso que Deus já tinha tratado no coração da minha esposa sobre isso. Deus já tinha tratado no coração da minha mãe sobre isso. E eu falo para minha esposa, era um diagnóstico de leucemia. E eu lembro que eu falei para Deus assim, Deus, te peço 2 coisas. Que eu veja a minha filha crescer, que eu conduza ela no altar, que eu vejo ela fazer 15 anos. E não me tira o meu ministério. É isso que eu pedi a Deus. Mas quando nós recebemos esse diagnóstico, foi muito difícil. Você recebeu um diagnóstico, é leucemia. Porque você pensa que é o fim. Mas hoje, querido, eu vejo que o diagnóstico que eu recebi, ele não é para a morte, mas ele é para a glória de Deus. Porque hoje, quando eu entro nos hospitais, e quando eu começo a ministrar, eu não sei se Daniel viu algum dia dessa minha ministração, porque eu não falo em todas as enfermarias, eu falo onde Deus fala para me falar, eu falo. Então hoje, quando eu entro nos hospitais, eu falo do cuidado de Deus sobre a minha vida. Ainda estou em tratamento, amanhã mesmo eu estou no Antônio Pedro. Ainda estou em tratamento, todo dia tenho que fazer quimioterapia. Mas hoje eu entendo que Deus faz eu passar por isso para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Para que eu seja uma testemunha viva do Senhor aonde eu estou. Para mostrar para as pessoas que o nosso Deus é um Deus de milagre, um Deus que cura. E o Senhor não me tirou o ministério. Pedi ao Senhor, Senhor, deixa eu ver minha filha fazer 15 anos. No mês de agosto, minha filha vai fazer 15 anos para a honra e glória do nome do Senhor.
E eu creio ainda que eu vou conduzir a minha filha no altar. Depois, se o Senhor quiser me levar, mas acima de tudo seja feita a vontade dele. Mas eu quero dizer o que para você com isso? Que quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, nós precisamos estar dispostos a pagar o preço. Você acha que para ser pastores, esses homens não pagam o preço? Muitas das vezes eles choram pela madrugada em favor da vida de cada um de vocês. É pagar o preço. E quando o Senhor Jesus fala assim, olha, você vai ser a minha testemunha, tanto em Jerusalém quanto em Samaria, nos confins da terra. A palavra de Deus vai dizer em Atos 1, no versículo 9, dita esta palavra, foi Jesus elevado às alturas, à vista dele, e uma nuvem encobriu dos seus olhos. Quando Jesus ele fala, vocês vão ser as minhas testemunhas, Jesus ele está querendo dizer assim, olha, agora é com vocês. Agora vocês vão dar continuidade. Vocês já aprenderam, vocês já ouviram, agora vocês vão dar continuidade em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Então, quando Jesus ele libera isso para os discípulos, a palavra de Deus vai dizer que Jesus é elevado aos céus, na frente daqueles homens. Então, eu fico imaginando essa cena. Eu fico imaginando Jesus falando isso e Jesus sendo elevado às alturas. E você pode imaginar a cara de espanto daqueles homens, daquelas mulheres, vendo Jesus sendo elevado aos céus. E a palavra de Deus vai dizer que as nuvens cobriam os seus pés, né? E Jesus foi sumindo na frente daqueles homens. E quando eles olham espantado para o céu, a palavra de Deus vai dizer que quando eles estão ali espantados, admirando aquela cena que estava acontecendo, a palavra de Deus vai dizer que 2 varões aparecem para aqueles discípulos e falam para eles, por que vocês olham espantados assim? Por que vocês estão olhando admirados assim? Esse mesmo Jesus que é elevado às alturas, um dia voltará para buscar a sua igreja. Ele vai voltar. É promessa dele. Ele vai voltar. Mas ele não vai voltar porque nós cantamos Maranata, vem Jesus, não. Ele vai voltar porque a palavra dele nos garante que ele vai voltar. E nós cremos nessa palavra. E para Jesus voltar, querido, eu e você, a igreja do Senhor, nós temos uma grande importância nessa volta de Jesus. E qual é a importância? Pregue a palavra, anuncie a palavra a tempo e a fora de tempo. Porque Mateus 24:14 vai dizer, e será pregado esta palavra para todo o reino em testemunha. Quando todas as nações, quando todo mundo ouvir o evangelho, aí sim virá o fim. Quando nós nos calamos, quando nós nos retemos, quando nós não anunciamos, nós vamos continuar vivendo ainda, queridos. E isso ainda é o início das dores. O que nós estamos vivendo é o início das dores. Ainda não apertou como vai apertar, não. É um início. Então, se você não quer viver isso, querido, anuncia esse evangelho. Prega esse evangelho. Invista em missões. Anuncia Jesus. Essa é a responsabilidade da igreja. Essa é a responsabilidade daqueles que são chamados filhos de Deus. Essa responsabilidade é minha, é sua. Nós precisamos anunciar esse evangelho a tempo e a fora de tempo. Quantas vezes lá no hospital o Senhor tem nos levado ali. E hoje a gente vive um tempo que até mesmo para você pregar o evangelho, você tem que ter muita disposição. Você tem que ter muita coragem. Porque hoje não é tão maravilhoso você pregar o evangelho. Quando você parava em uma praça pública e começava a anunciar o evangelho, ninguém ia te perturbar. Hoje você corre o risco de parar em uma praça pública, alguém te denunciar por você estar perturbando. Então as coisas mudaram. Então, para pregar o evangelho hoje, você precisa estar disposto, ser revestido do poder de Deus.
E quando a gente entra naquele hospital, o Senhor, eu falei para Deus, eu não posso entrar aqui sem essas pessoas não te conhecerem como Salvador. Eu chegar aqui, cantar uma boa música, falar uma ministração, mas essas pessoas precisam te conhecer. Porque eu não sei a hora que o Senhor vai chamar essas pessoas. Então o Senhor nos deu a estratégia da caixa de presente. Eu chego, falo da caixa, que ali tem um presente muito bom. E quando eu termino a ministração, eu levanto o presente e falo assim, esse presente é Jesus. Você quer esse presente? Ali, querido, é a minha parte de fazer a ministração. Mas quem faz a ação é o Espírito Santo de Deus. Então foi a forma que Deus nos deu de anunciar Ele como Senhor e Salvador. E muitas das vezes nós entramos numa enfermaria, levantamos o presente, muitos pacientes levantam a mão, a gente sai daquela enfermaria, a gente roda, e quando a gente volta, muitas das vezes, a gente vê a pessoa saindo na maca e com toda encoberta, porque ela levantou a mão e o Senhor Jesus a chamou. Uma vez nós chegamos no hospital, o médico falou assim, palhaço, vem aqui, porque tem uma senhora que ela vai morrer daqui a alguns minutos. Então vai lá, ora por ela, para que a passagem dela seja uma passagem tranquila. Nós chegamos lá, já estava tudo preparado para a morte chegar. Ela já estava isolada dos outros enfermos. E o nome dela era Dona Maria. Eu cheguei para ela e falei assim, Dona Maria, a senhora me ouve? Se a senhora me ouve, pisca os seus olhos. Esperei, Dona Maria piscou os olhos. Assim, ela está me ouvindo. Eu falei assim, Dona Maria, o Senhor me trouxe aqui para dizer para a senhora que Ele te ama, que a senhora é importante para Ele, que Ele morreu pela senhora, que Ele quer salvar a sua vida. A senhora quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se a senhora quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, pisca os seus olhos. Queridos, eu parei, fiquei olhando. De repente, Dona Maria começou a piscar os olhos. Ali, Dona Maria, ela aceita o Senhor Jesus como Salvador. E quando ela aceita Jesus como Salvador, o aparelho faz. Dona Maria foi embora. Foi para o Senhor. Uma vez nós entramos no hospital, na enfermaria, todo mundo dormindo, só tinha uma pessoa acordada. Falei para minha turma, vamos entrar, vamos fazer a ministração só para esse paciente bem baixinho, porque os outros estão dormindo. Fizemos a ministração para eles, estávamos saindo. Quando nós chegamos na porta da enfermaria, a gente escuta alguém se batendo. Quando a gente olha, era um paciente. Nós voltamos, o paciente queria pegar o violão. Eu perguntei à enfermeira, pode dar o violão para ele? Ela falou assim, pode. Mas só que esse paciente, ele não falava mais, porque ele tinha um câncer nas cordas vocais, e o câncer já tinha comido as suas cordas vocais. Ele não falava mais. Mas ele queria tocar. Nós demos o violão para ele e ele começou a tocar. Sou Jorge o nome dele. Ele começou a tocar, só que ele queria que a gente cantasse a música, ele tocando. E ele querendo que a gente tocando, e eu falei assim, meu Deus, qual é a música? Parecia até o programa do Silvio Santos, né? Qual é a música? E ele tocando intensamente, e ele fazendo assim para a gente cantar. Uma menina que estava com a gente pega o tom da música, lembra da música. Sabe qual era a música? Parece até que estou vendo o céu se abrindo, e nas nuvens Jesus me chamando para com Ele encontrar. Ali subirei cantando um hino, e um abraço apertado em Jesus eu quero dar. Nós cantamos. No outro dia, o Sr. Jorge foi para esse lugar que é bonito. Então Deus tem nos levado a esses lugares para anunciar essa palavra de salvação. O Senhor tem salvado vidas. O Senhor tem libertado vidas. O Senhor tem restaurado vidas. E para a gente terminar, 2 Pedro 2.
Segunda não, primeira. 1 Pedro 2, no versículo 9. A palavra de Deus diz assim: vós, porém, sois raça eleita. Olha o que nós somos: raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Que coisa maravilhosa. Nós sabermos que nós somos, quando o Senhor fala assim, ó, vós, vocês, nós, porém, somos raça eleita. Foi Ele que nos escolheu. João 15 vai dizer, não foi vós que escolheste a mim, eu vos escolhi. Então o Senhor, Ele fala assim, ó, vocês são a raça eleita, vocês são o sacerdócio real, vocês são a nação santa. E Ele diz, vocês são povo de propriedade exclusiva do Pai. O que o Senhor Jesus está dizendo ali? Olha, vocês são meu e eu não abro mão de vocês. Ninguém toca em vocês, vocês são meus. Mas isso é muito bom, querido, ouvir isso. Isso é muito bom, saber que você é raça eleita, saber que você é o sacerdócio real, saber que você é a nação santa, saber que você é propriedade exclusiva de Deus. Isso é maravilhoso ouvir, isso é maravilhoso você saber, isso é maravilhoso você viver, mas só que o versículo não para aí, o versículo não termina aí. O Senhor vai dizer assim, ó, vocês são tudo isso, para quê? A fim, vocês foram chamados para quê? Para proclamardes a virtude daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não somos chamados de nação santa para ficar sentado no banco. Nós não somos chamados de povo de propriedade exclusiva do Pai para não servir. Nós não somos chamados de sacerdócio real para ficar de braço cruzado, não. Nós fomos chamados disso tudo, sabe para quê? Para anunciar o evangelho daquele que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Se nós estamos aqui hoje, é porque um dia alguém anunciou esse evangelho para nós e nós entendemos, abrimos os nossos corações e o Senhor entrou. Por isso que nós estamos aqui nesta noite. Mas se não tivesse ninguém que falasse para nós, o que seria de mim e de você? Será que estaríamos aqui hoje? Será que a nossa vida seria essa? Mas um dia, um Deus nos tira das trevas e nos traz para a sua maravilhosa luz. Precisamos anunciar esse evangelho. Para a gente terminar, eu fui fazer uma viagem lá no Amazonas, para o povo de ribeirinhos. E nós fomos num rio chamado Rio Purus, um rio menos evangelizado no Rio Purus. Porque o Rio Purus é um rio onde se tem muitos ataques de pirata. Isso existe, tá? Ataques de pirata. É um rio que tem muitas pragas. Então as pessoas não querem ir para o Rio Purus. Nós fomos para o Rio Purus. De Manaus até o Rio Purus, até as comunidades do Rio Purus. Se a gente fosse de barco normal, nós íamos levar 2 dias para chegar nessa comunidade. De tão longe que é. Nós alugamos uma lancha e nós fizemos essa viagem em um dia. Fomos para essa comunidade. Chegamos lá, comunidades isoladas. E o Rio Purus é um rio muito grande, é um rio muito extenso. Que de um lado você não consegue ver a outra margem, de tão grande que ele é. Quando a gente chega, a gente leva todo o material, a gente leva médico, a gente leva dentista, porque essas pessoas só recebem isso quando um missionário, quando uns loucos por Jesus vão a este lugar. Aí eles recebem esse cuidado. E eu me vesti de palhaço, entramos em uma voadeira. Voadeira é uma pequena lancha, aonde aquela voadeira dentro no rio, ela anda de 60 a 80 quilômetros, né, por hora, né, a voadeira. E eu com 2 jovens aqui de São Gonçalo, e elas falaram assim para mim: ô palhaço,
nós vamos nessas comunidades só convidar eles para receber o atendimento, ou nós já vamos fazer trabalho para anunciar Jesus? Eu olhei para aquelas jovens e falei assim: minhas irmãs, eu não estou atravessando esse rio extenso, minha coluna aqui que parece que vai quebrar com aquela lancha batendo na água, a gente com risco de cair nesse rio e um monte de jacaré nos comer. Além do jacaré, aqueles peixes, com aqueles dentes, né? Que não precisa falar o nome deles. Ainda, eu falei assim, eu não estou enfrentando isso tudo para chegar lá só lá do outro lado e convidar eles para receber um atendimento dentário. Não, nós vamos falar de Jesus. Tendo oportunidade, nós vamos falar de Jesus. Queridos, quando nós estávamos chegando na comunidade, a sensação que veio ao meu coração, o que eu sentia naquele momento, quando a voadeira estava chegando na comunidade, o que eu senti Deus falando no mundo espiritual, no céu falando: anjos, se preparem, orquestra, se preparem, porque o meu evangelho está chegando. A minha palavra de salvação está chegando. Eles vão me conhecer como Senhor e Salvador. Vai ter festa no céu. Se preparem. Foi essa sensação que eu senti. E quando nós chegamos naquela comunidade, nos apresentamos, nunca tinham ouvido falar de Jesus. Não sabiam quem era Jesus. E nós começamos a falar, pedimos ao cacique se a gente poderia fazer um trabalho, apresentar o trabalho. O cacique falou: fique à vontade. Nós começamos a ministrar a palavra, começamos a cantar louvores. Quando nós fizemos o apelo, 27 crianças daquela comunidade aceitam Jesus como Senhor e Salvador. 13 adultos aceitam Jesus como Senhor e Salvador. E entre eles, o cacique daquela comunidade. E quando a gente vem embora, ele chega para mim e fala assim: missionário, se for para o Senhor pode ser mais forte. A Ele a honra, a Ele a glória, é por Ele, é para Ele, é tudo dele. Nós somos apenas servos. E aquele cacique vira para mim e fala assim: missionário, por favor, não se esqueça de nós. Não nos abandone, volta. Eu coloco a mão no ombro daquele cacique e falo assim: meu irmão, eu não sei se nós vamos voltar aqui. Eu não sei se Deus vai nos dar uma oportunidade de retornar nessa comunidade. Mas uma certeza eu tenho. Com a decisão que vocês tomaram aqui neste dia, se a gente não se ver mais aqui nessa terra, nós nos veremos lá na glória. Nós estaremos junto com aquele que é digno de toda a honra, toda a glória, que é o Senhor Jesus. A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Tem como a gente cantar sonda-me, usa-me? Essa pergunta foi dita há muitos séculos atrás, aonde o Senhor Jesus, ele fala: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Quantos séculos foi dita essa pergunta? O Senhor falou isso, perguntou quem? E há séculos atrás o Senhor, ele ouve uma resposta de uma pergunta que ele faz, aonde Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas séculos depois, essa pergunta ainda está entoando nos dias de hoje. Ainda hoje, Jesus, ele diz: a quem enviarei? A quem há de ir por mim? A quem há de ir por nós? A quem há de ir pregar o Evangelho? E ainda hoje, o Senhor, ele quer ouvir: eis-me aqui, Jesus, envie-me a mim. Senhor, eu não tenho nada, mas eu tenho um coração disposto. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Em junho eu estou indo para a África.
minha passagem, 10 mil reais. Já pagou? Não. Já comprou? Comprei. Vai pagar como? Foi o Senhor que mandou. Ele vai mandar. Ele vai enviar. A obra é dele. A missão é dele. Eu sou apenas servo. Está tirando sono? Nem um pouco. Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar. Ele há de mandar esses 10 mil reais para pagar a passagem. E ele há de mandar muito mais para me sustentar aquele povo lá na África. Mas, querido, eu não atravesso esse oceano só para dar de comer a quem tem fome, não. O nosso papel principal é levar Jesus ser conhecido naquela nação. A comida é a consequência da pregação do Evangelho. O nosso papel é fazer aquelas pessoas conhecerem Jesus como Salvador. Então o Senhor pergunta: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Nesta noite o Senhor, Ele quer ouvir: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero te convidar a você se colocar de pé. E enquanto nós estivermos cantando, ministrando esse louvor, e se você nesta noite, você entende do seu chamado, você entende da importância da obra missionária, enquanto nós estivermos ministrando o louvor, eu quero te convidar a você sair do teu lugar e vir para o altar do Senhor, que eu quero orar pela tua vida. E saindo do seu lugar, você vai falar para o Senhor: Senhor, eu estou aqui, eu me coloco à tua disposição. E o Senhor vai te levar às nações. Amém. Vamos adorar, queridos. Vamos adorar ao Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Peça a Ele: transforma-me. Transforma-me conforme a tua palavra. Peça a Ele: enche-me, Deus. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Declara então assim, ó. Então, Peça a Ele: usa-me, Senhor. Usa-me na minha infância, tão pequeno, eu quero ser usado por ti. usa-me, Senhor. Peça a Ele: usa-me. Usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, e como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, ó Deus. Sonda-me, Senhor. Faça essa oração. E me conhece. Fala para o Senhor: Senhor, aqui está a minha vida, Deus. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerte o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor.
usa-me. Diga, sonda-me. Sonda-me. Peça a Ele, Senhor, o Senhor sonda-me, conhece. Peça a Ele, Senhor, quebranta o meu coração nesta noite. Oh Deus, nós queremos ser transformados pelo Teu poder. Nós queremos ser transformados pela unção do Espírito Santo de Deus. Oh, sonda-me. Peça a Ele, sonda-me, Deus. Sonda, Ele me sonda, Ele te conhece. Peça a Ele, quebranta, Senhor, tira de mim, ó Deus, tudo que não pertence a Deus. Oh, usa-me, Deus. Usa-me, Senhor. Enche-me, Deus, para o louvor da Tua glória. Oh, mais uma vez, diz, sonda-me. Sonda-me. Oh, te adoramos. Quebranta-me. Transforma-me. Enche-me. Me usa-me, Senhor. Um farol que brilha à noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto e como flecha que acerte o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Deus, nós colocamos, ó Pai, a vida de cada irmão que está aqui. Desde os menores, ó Pai, desde essas crianças que vêm para o Teu altar. Deus, a mesma unção que o Senhor derramou sobre a minha vida. Deus, na autoridade do nome do Senhor Jesus, eu libero sobre a vida dessas crianças. Senhor, que essas crianças possam ser, ó Deus, instrumento do Senhor. Que essas crianças possam ser, ó Deus, Samuel nessa geração, ó Pai. Que eles possam ser usados pelo Senhor a tempo e a fora de tempo. Nós abençoamos, ó Deus, cada irmão, cada irmã que vem para o Teu altar. Senhor, com um coração aberto, dizendo para o Senhor, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, usa-me a mim. Por isso, ó Deus, nesta noite, em nome do Senhor Jesus, eu peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor derrama sobre cada cabeça, ó Deus, a unção dobrada do Teu Santo Espírito. Senhor, que nesta noite, ó Pai, eles venham receber mais e mais e mais do Espírito Santo, porque o Senhor está neste lugar, e aonde o Senhor está, as nossas vidas é cheia, 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 cheia do Espírito Santo de Deus. Por isso eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que cada vida, cada homem, cada mulher, cada senhor, cada senhora, cada jovem, ó Deus, que está aqui nesta noite, no Teu altar, ó Pai, Senhor, faça dessas vidas flecha nas Tuas mãos. Senhor, faça dessas vidas flechas nas Tuas mãos. Senhor, trata de cada vida, prepara de cada vida. Senhor, coloca cada vida na sua aljava, Senhor, porque a aljava é lugar de tratamento, o lugar aljava é lugar de preparo. Senhor, venha polir, ó Deus, cada vida em nome do Senhor Jesus, e faça dessas vidas, ó Deus, flecha aqui em São Gonçalo. Lança, ó Deus, essas vidas aqui em São Gonçalo, para que São Gonçalo não venha a ser reconhecida como um município violento, mas que São Gonçalo venha a ser reconhecido como um município que adora aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Por isso, ó Deus, nos usa para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Se você crer, aplauda Ele. Que brilha a noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto e como... Adore o Senhor, adore o Senhor. Diga para Ele: o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Diga para Ele: eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me.
Aleluia. Deus te abençoe, querido. Pode se assentar. Muito obrigado. Obrigado, queridos. Obrigado, pastores. Obrigado, meu irmão, pelo convite. Esteja orando pela minha vida. Esteja orando pela minha saúde. Esteja orando pela minha viagem. Está chegando. Meu coração está bem apertado para esse grande dia, 9 de junho. Eu estarei embarcando e eu quero ter a certeza que eu vou ter uma igreja aqui em São Gonçalo, que enquanto eu estiver lá, vai estar de joelhos dobrados, orando pela minha vida, amém? Se você quer fazer parte do nosso ministério, querido, se você quer ser um contribuinte, se você quer fazer parte, né, abençoando esse ministério, você pode pegar um cartão nosso. Minha esposa vai estar lá atrás. Ela vai estar com alguns cartões. Tipo assim, olha, eu quero investir no Ministério Palhaço Alegria. Eu quero ajudar o Palhaço Alegria a pagar a passagem. Em outubro que eu tive aqui, foi em outubro, não foi? Não foi? Então, vocês lembram da história do carro? Que meu carro quebrou? E eu de palhaço empurrando o carro? Você lembra? Se você souber o que Deus fez. Naquele dia eu tinha 6 palhaços alegria. Então eu tinha que ter um carro para poder cumprir todas as agendas. E eu aluguei um carro naquele dia. Né? Quando nós terminamos aqui a programação aqui, que foi a minha última ministração, uma irmã que estava aqui, ela me chamou e falou assim, quanto que ficou o aluguel do carro? Eu falei assim, foi X. Aí ela falou assim, não, então o aluguel do carro, eu vou pagar o aluguel do carro. A irmã abençoou com o aluguel do carro. Só que meu carro, eu precisava trocar o meu carro, porque eu falei assim, Senhor, o carro não vai aguentar esse ano. Não vai aguentar. E eu fui e vendi o carro, e a gente olhou para um carro muito bom. Só que eu vendi o meu carro bem abaixo da tabela, porque eu precisava do dinheiro para pegar um empréstimo para comprar o outro carro. Aí, só que nesse dia, quando eu empurrei o carro, me filmaram e colocaram nas redes sociais. Aí, um irmão lá atrás falou assim, olha, está na hora de você comprar um carro, a gente quer te ajudar a comprar um carro. Aí, queridos, o que aconteceu? Vendi o meu carro, só que faltava um dinheiro bom para poder comprar o outro carro, senão eu ia ter que entrar em prestação de banco. E sabe, quem trabalha em banco, quem faz empréstimo, sabe como que é. Altíssimo juro, né? E o irmão falou assim, você tem quanto? Eu falei assim, eu tenho tanto. Falta quanto? Falta tanto. Então você pode fechar um negócio para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. É assim que Deus faz. O que eu quero te dizer com isso, querido? Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas. E isso não é uma troca, é a fidelidade dele. Então, cuida das coisas de Deus, que Deus está cuidando das suas. Então, se você quer ser um parceiro, né, você pode nos procurar lá atrás, que você vai contribuir muito para esta obra em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, amém?